Luana Cis, aos números então do coronavírus? Vamos sim, Ricardo, dá licença aqui para te mostrar os números do novo coronavírus no estado. Olha só o que a gente tem aqui. São 2.646 casos confirmados até agora, sendo 203 profissionais da saúde, pessoas que trabalham na linha de frente do enfrentamento à doença. 5.360 casos foram descartados, 97 pessoas morreram até agora por causa da doença. Tem 267 pessoas internadas, sendo 80 delas em UTIs e 544 pessoas até agora recuperadas. E a gente convidou o secretário estadual da Saúde, o Fábio Vilas Boas, para repercutir, inclusive, esses dados, né, Luana? Fique à vontade. Exatamente. Secretário, boa tarde. Obrigada por participar do Bahia Meio-Dia. Quero começar falando sobre esse aumento aí de 82 casos do último boletim para este que foi divulgado agora. Aqui o senhor atribui esse aumento que tem sido alto aqui no estado. Boa tarde a todos. Nós temos um aumento que está sendo em torno de 8% ao dia. Ele já foi um aumento, como todos sabem, bem superior a isso. Passamos uma grande parte do tempo com um aumento em torno de 10%, caímos para 9%. Hoje ele está em torno de 8%. Esse aumento de 8% é considerado inadequado. Ele vai nos jogar para lá, para o final do mês de maio, para números de internação muito elevados. Nós estamos precisando fazer um esforço adicional para trazermos esse número para em torno de 6%. É evidente que 8% de 2.000 casos representa aí 160 casos por dia, né? Esse número de 80 é uma parcial de hoje de manhã, em comparação com o relatório de ontem no final da tarde. Então, ao longo do dia, ele deverá subir. Secretário, estamos então acompanhando aí o crescimento, infelizmente, dessa curva em torno de 8%, quando o tolerável seria algo em torno ou abaixo de 6% por dia. O senhor já sinalizou isso. A minha pergunta é a seguinte: o senhor acredita que esse crescimento tem relação com essas grandes aglomerações que a gente tem visto com muita frequência nos últimos dias e nas últimas semanas em agências, em alguns pontos, em frente a casas lotéricas aqui dos nossos bairros e também do interior do estado? Esse fenômeno das lotéricas, ele é mais recente, está associado ao pagamento do voucher. Essa taxa de transmissão elevada, hoje, ela reflete um contágio há mais dias atrás, né? É evidente que essas aglomerações que estão acontecendo agora, elas, ao longo dos próximos dias, irão inevitavelmente se refletir num aumento da taxa. Lamentavelmente, esse número de 8% poderá voltar a subir em função dessas filas enormes e aglomerações que estão se formando nas portas das caixas econômicas e das lotéricas. As cidades de Itabuna e de Ilhéus, no sul do estado, estão chamando a atenção por conta da taxa de crescimento maior do que a de Salvador, inclusive, que tem mais casos do que essas cidades, mas tem uma taxa de crescimento menor. O sul do estado também já está com a ocupação de leitos muito preocupante. O que vai ser feito para que o sistema nessa região não entre em colapso? Nós tivemos que multiplicar por 3 o número previsto de leitos hospitalares e de UTI na região Cacaueira. Estamos indo para mais de 100 leitos de UTI. Amanhã, quinta-feira, ou mais tardar na sexta-feira, nós iremos já abrir os leitos do Costa do Cacau. Ampliamos a cobertura em Ilhéus com a contratação de um outro hospital privado que vai virar 100% coronavírus. E em Itabuna, uma pequena obra de adequação da rede de gases medicinais vai nos dar mais 30 leitos de UTI no hospital de base. Então, performando aí mais de 100 leitos de UTI na região Cacaueira, o que deverá ser suficiente para atravessar esse mês. Agora, de toda sorte, secretário, a gente tem notado que as pessoas continuam indo para as ruas, especialmente no sul do estado, Ilhéus, Itabuna, Uruçuca. O senhor teve recentemente em reunião com o comando do Exército militar. E da Marinha, exatamente, isso. O comando militar. Existe aí algum entendimento no sentido de que os militares auxiliem a população do sul do estado nessa questão de permanecer em casa, no isolamento social? Ao longo dos últimos dias, o governador do estado, eu,
os prefeitos de Itabuna, de Ilhéus, os prefeitos da região Cacaueira, temos estado em constante contato, cobrando, alinhando, recebendo imagens de filmagens, fotos de aglomerações e feito um trabalho mais intenso. Hoje, a gente já consegue ver uma quantidade menor de pessoas nas ruas. A Polícia Militar está circulando com o Corpo de Bombeiros e com viaturas próprias. E o Comando Militar aqui da Bahia, que une Exército, Marinha e Aeronáutica, fez uma reunião conosco na última segunda-feira, que eles irão disponibilizar todo o efetivo deles da região para colocar na rua, ajudando num processo de educação, para colocar as pessoas em casa, para poder diminuir, dissolver as aglomerações que têm acontecido, principalmente em portas de estabelecimentos bancários. Ainda falando do sul do estado, secretário, existe uma preocupação também com os profissionais de saúde dessa região, né? O percentual de infecção desses profissionais. Está sendo feito algum trabalho para contratar mais profissionais, inclusive de fora do país, ou enfim, já estamos acompanhando aí medidas como a antecipação de formaturas de turmas de medicina para auxiliar nesse combate à doença. O que está sendo pensado nesse sentido para o sul do estado? Não, nesse momento a gente não tem dificuldade de contratação de pessoal na região sul. Nós fizemos um trabalho intenso de rastreamento de profissionais infectados, conseguimos identificar 30% de pessoas sem sintomas com coronavírus positivo no suave nasal. Determinei a partir de agora, dessa semana, que fossem instaladas salas de testagem para 100% dos profissionais de saúde em todos os nossos hospitais do estado. Vamos montar na região Cacaueira, já na semana que vem, um drive-thru para a testagem de todos os profissionais de saúde da rede do estado e das Santas Casas. E em todos os demais hospitais nossos, com coronavírus ou sem coronavírus, no HGE, no Roberto Santos, nos hospitais regionais nossos, todos terão a sala em que todos os profissionais de saúde serão testados periodicamente. A ideia é que a gente faça testagens a cada 2 semanas para poder pegar aquele quantitativo de pessoas, de profissionais que vão estar positivos, não vão ter sintomas e com isso a gente quer tirar eles da força de trabalho e evitar contágio de outros profissionais e de pacientes. Doutor Fábio, ontem o Jornal Correio publicou um artigo de sua autoria em que o senhor defende que ainda não é hora de testarmos a população em massa. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco a respeito disso. Por que, no seu entendimento, ainda não chegamos nesse momento? Fundamentalmente porque a testagem em massa, ela diz respeito à aplicação de um teste sorológico, ou seja, aquele teste que a gente fura o dedo, pinga uma gotinha, é o tal do teste rápido que sai o resultado em 20 minutos. O teste laboratorial, que é mais eficiente, o RT-PCR, que pega o DNA, ele é impossível de você fazer um rastreamento de massa porque ele é extremamente complexo, demora 12 horas. O teste laboratorial, o teste rápido, sorológico, ele é muito fraco na sua capacidade de diagnosticar. Ele só dá positivo depois de 7 a 10 dias. Consequentemente, muitas pessoas testarão negativo e ainda assim poderão ter o vírus e acharão que não tem. Então, nesse momento em que nós estamos numa fase de crescimento do número de casos, nós temos que esperar estabilizar para poder utilizar um outro aspecto do teste sorológico, que é a detecção de uma imunoglobulina chamada imunoglobulina G, que é a protetora. Eu não quero rastrear o anticorpo da fase rápida que mostra que a pessoa está infectada. Eu quero rastrear o anticorpo que sinaliza que aquela pessoa já teve a infecção, já desenvolveu anticorpos protetores e que ela agora tem condições de ser devolvida para a sociedade de forma segura para poder trabalhar. E com isso a gente vai poder auxiliar profissionais de saúde, profissionais de segurança, profissionais que trabalham
em transportes coletivos, em contato com a população, ajudando na fase de relaxamento desse isolamento, desse lockdown parcial que nós estamos fazendo em todo o estado. Então, essa ferramenta deverá vir a ser utilizada mais adiante como estratégia de afrouxamento do distanciamento. Agora, secretário, eu ainda nesse assunto, eu gostaria de insistir, essa testagem, ela não está sendo, essa testagem ampla, não está sendo já adotada em muitos outros países, né, como uma medida importante nesse combate? Quer dizer, esse não é um exemplo que vem para a gente também? Não, na verdade, se você for olhar os países que fizeram isso, eles eram menores do que Salvador. Você vai pegar a Coreia do Sul, Hong Kong, Singapura, que é uma ilha, esses fizeram testagem em massa. Se eu pudesse fazer testagem em massa em Sergipe, que é um dos melhores estados do Brasil, ainda assim seria maior do que a ilha de Hong Kong. É muito difícil comparar a estratégia de um país do tamanho do Brasil, de um estado do tamanho do nosso, que é do mesmo tamanho da França, com o que vem sendo feito em países ilhas. Certo, secretário. Temos informação também de casos confirmados de Covid-19 que aguardam regulação. Nesse caso, como é que está a situação dos testes? Nós temos realizado testes RT-PCR, que é o teste padrão ouro no LACEN. Ampliamos a capacidade dele, inauguramos na última sexta-feira um prédio novo, anexo, e infelizmente na última segunda-feira tivemos um problema com o sistema de gerador de energia, faltou energia na segunda-feira. No domingo nós fizemos a transferência de parte dos equipamentos do prédio antigo para o prédio novo, e aí durante 2 dias nós tivemos uma redução significativa da capacidade de testagem do estado. Isso já foi resolvido, nós já vamos ao longo do dia de hoje recuperar o que nós perdemos e atrasou aí a transferência dos pacientes nos últimos 2 dias. Tá certo, então quero agradecer aqui mais uma vez pela atenção, né, pela conversa com o secretário estadual da Saúde, Fábio Vilas Boas. Obrigado, boa tarde para o senhor, secretário. Boa tarde, secretário. Obrigado, boa tarde a todos. Trânsito ao vivo.